Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas videoaulas do nosso canal Ensino e Informação. Eu quero lembrar vocês que nós temos uma revista, site, cujo endereço é www.ensinoinformação.com. Eu já peço a vocês que deixem aí um joinha, tá? Se inscreva no canal e habilite o sino para receber notificações de cada vez que a gente estiver postando uma nova videoaula. Bem, hoje nós vamos estar falando sobre função por recorrência ou, mais precisamente, porque envolve o conjunto dos números naturais, função definida por indução. E nós vamos estar falando hoje, então, sobre a função fatorial. Pessoal, vamos relembrar, então, a definição de fatorial, tá? Seja n um conjunto A com número n finito de elementos, certo? Então, nós vamos definir como sendo n fatorial igual ao número de permutações desses elementos. Número ações de n elementos, certo? Bom, como é que se calcula o número de permutações de n elementos? Vamos pegar então como exemplo n igual a 3, tá certo? Então vamos colocar aqui o 1, o 2, o 3. O 1, o 2 e o 3, tá? Nessa primeira permutação, nós vamos deixar o 1 como está, podemos trocar o 1 pelo 2 e podemos trocar o 1 pelo 3, tá certo? Então aqui nós temos quantas possibilidades? 3 possibilidades, certo? Uma vez que eu fiz isso aí, na segunda, certo? Na segunda o que acontece? Eu deixo o 1 como está, mas posso trocar o 2 agora, antes foi o 1. Agora eu pego o 2, posso trocar o 2 por o 2, deixar como está, ou trocar o 2 pelo 3, certo? Então aqui eu tenho duas possibilidades. Então, duas possibilidades, certo? Na terceira possibilidade, eu tenho um aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, certo? Um aqui, dois aqui, 3 e 3. Então, vocês podem considerar 1, 2, 3 como a posição de um objeto, de uma cadeira, onde estão sentados o elemento número 1, o elemento número 2 e o elemento número 3. E eu quero fazer permutação, troca de lugares entre esses elementos, tá certo? Então, nessa terceira possibilidade, tá? O que acontece? Aqui eu não posso mexer, aqui eu não posso mexer, não posso mexer mais. Agora é o 3. O 3, a única coisa que eu posso mexer é deixar o 3 como está. Tá certo? Então aqui tem uma possibilidade. Então, pela lei da contagem, o número total de possibilidades, então para nós, n fatorial, vai ser igual. O número total de possibilidades vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui para nós, então, dá 6. Então, o fatorial de 3 é 6. Ou seja, o número de possibilidades de eu mudar como está três elementos que estão sentados em três cadeiras, 1, 2, 3, são 6 possibilidades. Pessoal, vamos à definição formal de fatorial de um número n qualquer. Um n, certo? Um n pertencente ao conjunto n dos números naturais 0, 1, 2, 3. Alguns autores não consideram o zero como número natural no processo de contagem, porque historicamente o conjunto dos números naturais ele foi utilizado basicamente para contagem de elementos, tá certo? Então, por mim, eu considero o zero como número natural. Não tem nenhum elemento, um elemento, dois elementos, três elementos dentro daquele conjunto, tá? Então, é o conjunto dos números naturais. Vamos pegar um n aqui, ó, qualquer, tá? Por definição, o n
fatorial, generalizando que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, tá certo? Nós podemos colocar aqui na frente um zero fatorial, tá certo? E esse zero fatorial é igual a 1 por definição. Nós vamos ver, por definição. Tá certo? Definição, para poder fechar as contas lá onde você tem combinação, vamos até depois a gente coloca no final da aula, para fechar as contas em que combinações de n tomado 0 a 0 tem que dar 1, e combinações de n tomado n a n tem que dar 1, certo? E aparece no denominador zero fatorial, daí aquele zero fatorial tem que ser 1, legal? Então, por definição aqui, ó. Então, nada me impede de que eu acrescente isso aqui na definição de fatorial, como sendo n fatorial igual a n, que multiplica n menos 1, vou colocar menorzinho, que multiplica n menos 2, e vai diminuindo, até eu chegar em 1, tá certo? Que multiplica zero fatorial. Lembrando que zero fatorial é igual a 1, certo? Então, isso é a definição para nós de fatorial. Pessoal, vamos justificar, não vamos deixar em branco, porque nós vamos usar na definição o zero fatorial. Eu podia ter deixado fora, na definição de fatorial de n, o zero fatorial. Terminava em 1, tá legal? Não ia fazer diferença nenhuma. Mas por que o fatorial de zero tem que ser 1, por definição? Porque combinações de n tomado 0 a 0 é fatorial de n sobre fatorial de zero sobre vezes, aqui, vezes, fatorial de n menos zero, aqui, que dá fatorial de n. Então, se eu cancelar fatorial de n com fatorial de n, tá certo? Isso aqui tem que dar 1 para mim. Então, aqui, para mim, tem que ser 1. O que isso representa esse 1 aqui? Isso aqui é o número de subconjuntos com nenhum elemento. É o conjunto vazio, tá certo? Só tem um subconjunto que não tem nenhum elemento, tá certo? Conjunto vazio. E aqui, combinações de n tomado n a n, é n fatorial sobre n fatorial que multiplica n menos n fatorial. N menos n é zero fatorial. Então, aqui também tem que dar 1, porque o número de subconjuntos com n elementos, tá? Se for o conjunto A que tem n elementos, tá? Só vai ter um subconjunto lá dentro, que é o próprio A contido em A, certo? Só o A. E aqui é o zero contido em A. A, um subconjunto, um conjunto com n elementos, tá certo? Então, só existe um conjunto com n elementos, que é o próprio A. Então, aqui tem que ser, para fechar as contas, tem que ser igual a 1. Porque eu cancelo esse com esse, tá certo? Então, aqui é 1 sobre 1 dá 1. Pessoal, já que a gente está falando em função definida por recorrência, mais precisamente, porque ela vai estar definida indutivamente em função de n, que é o conjunto de naturais, eu posso aplicar o processo de indução para definir uma função fatorial, tá certo? Então, se isso aqui é verdade, que tal eu calcular o fatorial de n mais 1? Fatorial de n mais 1, tá certo? Vai ser igual ao quê? Obedecendo a coisa, a definição. Então, vai ser o n mais 1. Agora, n mais 1 menos 1 dá n, certo? Então, n mais 1 menos 1. Esse 1 com 1 dá n. Vezes o n menos 1, vezes o n menos 2, pontinho, 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 vezes 1, vezes o zero fatorial, que dá 1, tá certo? Então, o que eu tenho aqui, gente? Olha só. Aqui para nós é o quê? É o n fatorial. Legal? Então, olha que bacana. Então, fatorial de n mais 1, certo? Fatorial de n mais 1 é igual a n mais 1 que multiplica n fatorial. Tá certo? Aqui já está definida o fatorial como recorrência, tá certo? Para um n mais 1, eu preciso do n fatorial. E basta multiplicar por n mais 1.
Então, pessoal, agora é dois toques, né? Como nós temos a expressão para n mais 1 fatorial, tá certo? Que está envolvendo por recorrência ou por indução o cálculo do n fatorial. Então, vamos definir a função dos naturais aos naturais menos o zero. Por quê? Porque o fatorial de um número é sempre maior do que zero. Nunca vai dar zero, certo? Nunca vai dar zero. Então, na imagem da função eu não vou ter zero. Então, eu vou definir f de n, tá certo? N pertencente a n, aqui no domínio, tá certo? F de n como sendo igual a n fatorial. Tá legal? Então, essa é a nossa definição. Que vai ser, por definição, então, o quê? N que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, assim por diante, que multiplica 1, que multiplica 1, e que multiplica 0 fatorial, que é 1. Legal? Então, vamos apagar aqui. Então, agora notem, gente, f de n, tá certo? Como sendo n fatorial, nós vamos ter uma função f de n mais 1, ou seja, uma função por recorrência, ou função por indução, f de n mais 1 é igual ao quê? A n mais 1, tá aqui, que multiplica o quê? Fatorial de n é vezes f de n. Legal? Acabou. Então, nós definimos uma função chamada função fatorial, tá? Por recorrência ou por indução, pela própria definição de fatorial de n e estendida para o cálculo de n mais 1 fatorial. Legal? Uma observação aqui importante, que f, gente, f é única. F é a única função que satisfaz isso aí, com a condição que eu tenho que colocar aqui, ó, que f de 1 é igual a 1 vezes 0 fatorial, que é igual a 1, tá certo? Aqui, ó, certo? Essa condição tem que estar junto aqui. Então, isso aqui, para nós, vai ser uma definição. Então, f de n mais 1 é igual a n mais 1 vezes f de n, com f de 1 igual a 1 vezes 0 fatorial, que é igual a 1. Legal? Então, aqui completa a definição. Pessoal, vamos verificar, na verdade, nem mais há que verificar, porque está muito evidente, né? Então, olha só, aplicando f de 1 aqui, ó, nessa expressão, f de 1, então, o n tem que ser 0 aqui, f de 0 mais 1, que é igual a 0 mais 1, vezes o f de 0, aqui, certo? F de 0 é o 0 fatorial, aqui é 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 vezes 1 dá 1. F de 2 é f de 1 mais 1, que multiplica f de 1. Então, 1 mais 1 dá 2, vezes f de 1 é 1, 2 vezes 1 dá 2. F de 3 é f de 2 mais 1, que é igual a 2 mais 1, dá 3, vezes f de 2, que é 2. Então, fica 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6, e assim por diante. Então, nós vamos acabar obtendo uma sequência de elementos, uma sequência, Sn aqui, ó, certo? Uma sequência, 1, que é o 0 fatorial, depois 1 de novo, que é o 1 fatorial, depois 2, que é o 2 fatorial, depois 6, que é o 3 fatorial, depois 6, depois aqui f de 4, certo? Aqui é fatorial de 4, então, aqui, ó, é igual a 4
vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 0 fatorial. Então, isso aqui dá 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, aqui já passa para 24. Então, essa sequência aqui, ó, certo? Certo? A sequência que eu tenho aqui, tá? São os valores de fatorial de n para cada n. Vai me dar uma sequência crescente, né? E vai crescendo infinitamente, certo? Sem parar. Se você gostou dessa videoaula, deixa aí seu like, se inscreve no canal, tá certo? Habilita o sino para receber notificações de cada vez que a gente estiver postando uma nova videoaula. Na próxima aula, nós vamos falar na função gama, tá? E vocês vão ficar surpreendentes, porque a função gama é uma generalização do conceito de fatorial, lá na parte de variáveis complexas. Legal? Um grande abraço.